Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A Elizabeth fez uma pergunta sobre as aulas e eu gostaria de fazer um comentário breve antes de começarmos. Alguns alunos têm iniciado já no decorrer do andamento das aulas, e nós temos na plataforma do YouTube todas as aulas gravadas. Então, eu sugiro que os alunos que estão entrando, que entraram há 1 mês, 2 meses, nós começamos esse curso em fevereiro, então seria muito importante que aqueles que estão iniciando retomem as aulas quando puderem e também retomem o livro, começando do início, lendo gradualmente as perguntas, né? E ao longo do curso a gente vai retomando as dúvidas de vocês. Dentro das aulas consecutivas, os temas vão se repetindo em alguns momentos, vão sendo levantados tópicos que envolvem as aulas anteriores. Então, por favor, façam essa retomada para facilitar o desenvolvimento de aprendizado e de reflexão de cada um de vocês, tá bom? Aqueles que começaram o curso posteriormente. Nós estamos no capítulo 10, Ocupação e Missão dos Espíritos. Esse capítulo é lindo, porque é um capítulo, como eu falei na aula anterior, um capítulo de refazimento, de bons pensamentos, um capítulo de esperança, um capítulo de atuação, um capítulo dinâmico, porque não fala de sofrimento, fala de trabalho, fala de aprimoramento, fala de ocupação. E nós estamos na pergunta 568, onde Kardec pergunta: os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Se nós entendemos que missão é todo pensamento, toda ação, toda prática que leva ao auxílio aos nossos irmãos e a nós mesmos, tudo aquilo que nós gerimos, que nós fazemos, que atende à necessidade dos nossos irmãos e de nós mesmos, no esclarecimento, na melhora, na reforma íntima, no auxílio fraterno, são missões. Isto ocorre na sequência de vida do espírito, estando ele no estágio encarnado ou desencarnado. As missões que nós receberemos serão sucessivas. Nós temos que tirar a ideia de que temos rupturas no nosso crescimento espiritual, encarne, desencarne, encarne, desencarne. Não. Nós vamos nesta escada de evolução, onde, estando encarnado ou desencarnado, a nossa estatura espiritual, nosso crescimento espiritual, ele vai dar sequência, seja nas tarefas da Terra, seja em práticas espirituais desencarnado. Nós falamos na aula passada que as nossas atividades no plano espiritual, elas têm uma função muito específica de reforma e atendimento desligado às preocupações materiais, né? Enquanto nós estamos aqui, nós temos os afazeres, a ocupação material, as práticas materiais, a preocupação com o corpo físico. Estas situações se acalmam na vida espiritual. Nós temos, vamos dizer assim, uma dedicação maior aos afazeres mais internos, do espírito, porque nós estamos sem esse entorno, sem essa preocupação, sem essa força material sobre as nossas vidas. Então, independe se eu estarei encarnado ou desencarnado, e onde essas missões, elas dependerão da nossa condição de servir. Há até uma pergunta que diz: nós podemos pedir a missão? Nós podemos pedir o que nós quisermos. Basta saber se nós temos condição de responder a esta tarefa. Se nós estamos preparados espiritualmente para esta tarefa. Então, nós podemos pedir as missões, mas cabe a nós a humildade de aceitar a orientação dos nossos dirigentes, dos nossos mentores, porque eles sabem aquilo que nós podemos realizar sem, vamos dizer assim, o fraquejar. Nós podemos nos entusiasmar,
achar que conseguimos, mas no dia a dia, na execução de uma missão, nós podemos não estar preparados devidamente para o cumprimento daquela atividade. E os mentores, por nos conhecerem profundamente, eles sabem daquilo que nós podemos cumprir e, por terem uma espiritualidade maior, uma condição, uma visão maior que a nossa, eles conseguem saber se nós teremos sucesso ou não naquilo que pedimos. Então, nesta pergunta, em que consistem as missões, elas são infinitas no plano espiritual, sobre o encarnado ou na vida espiritual. Elas se dividem nas condições de funcionamento do planeta, de existência do planeta. O cuidado com os rios, com as matas, com a natureza, com o ar, com o clima. Existem falanges que se preocupam com a preservação, a continuidade material do nosso planeta. Existem falanges direcionadas à vida terrena. Existem falanges direcionadas aos irmãos, nas camadas mais tristes do desenvolvimento espiritual. Irmãos destinados à cura, ao aprendizado, ao aconselhamento, falanges ligadas às crianças. Nós temos tarefas infinitas. Até mesmo as práticas, né, de cultura, lazer, a música, o teatro, também engrandecem o nosso espírito. Na vida espiritual, a arte também aparece, como nós vimos na aula passada ou na aula retrasada, como um engrandecimento do nosso espírito, não é? Quando nós evoluímos, os nossos sons se modificam, as nossas melodias se modificam, o som das camadas evolutivas se modifica. Então, como diz a pergunta 569, as missões são infinitas. Eu desencarnando, eu gostaria de atender as crianças que estão nascendo. Eu posso, os nossos mentores vão nos ajudar, vão avaliar, vão entender o que eu posso fazer dentro da minha experiência, dentro do meu trabalho, e como nós falamos na última aula, que este trabalho, ele determine uma reforma espiritual ao meu crescimento. Não só aquilo que eu trago de bagagem, de conhecimento, mas que aquela missão, ela tenha uma atuação que me modifique internamente, que me melhore internamente, para que eu possa evoluir com a minha missão. Né? Então, elas são infinitas. E nós vamos, ao longo das encarnações, mudando as nossas áreas de conhecimento, as nossas áreas de prática de trabalho, justamente para conhecer as diversas ciências, como nós falamos já em outras aulas, as diversas áreas de conhecimento, as diversas ações. Então, se nós pensarmos que existem irmãos auxiliando em todos os campos, todas as áreas, ao desencarnarmos, nós podemos fazer parte de infinitas comunidades espirituais. Podemos executar uma missão sozinho? Na nossa condição espiritual, não. Nós trabalhamos em equipe. Nós não podemos escolher uma missão e falar, eu sozinha vou conquistar este trabalho. Isso cabe ao Mestre Jesus. Nós ainda precisamos da parceria, do coletivo, do auxílio mútuo, para o amparo nas fraquezas, para o auxílio na fraqueza. Quando nós não temos o conhecimento, termos ali os nossos assessores, os nossos mentores, que nos dirigem, nos encaminham. Lembrando que, estando encarnado, nós estamos em constante comunicação com o plano espiritual ao dormirmos, ao nos deslocarmos, mesmo conscientes, e nós estamos nessas falanges já tendo práticas de missões e trabalhos. Estas missões, elas surgem do aprendizado que nós tivemos anteriormente,
experiências anteriores. Nós na Terra conseguimos ensinar algo que nós já vivenciamos, né? Eu consigo alfabetizar se eu estou alfabetizada. E as missões necessitam de nós um conhecimento prévio. Não só a parte da nossa conduta mental, mas o nosso coração, a nossa boa vontade. Então, como nós falamos também sobre as missões, nós podemos escolher uma missão muito simples na espiritualidade, tendo uma bagagem intelectual enorme, para simplesmente poder desenvolver a minha simplicidade, a minha reforma, a minha humildade. Não é? Se nós pensarmos como o Mestre se apresentou sobre a Terra, com a condição de luz que ele tinha, de evolução, com o conhecimento universal que ele apresentava de todas as ciências, a forma humilde como ele se apresentou, não é? É o nosso maior exemplo de que não importa qual a missão ou onde eu estarei e o que eu estarei fazendo, mas sim se ela será uma prática do bem a mim e ao meu semelhante. Então, nós vamos ter muitas tarefas a desenvolver, como Kardec pergunta aqui aos espíritos, e onde esta missão estará a serviço do nosso irmão. Nós não estamos sozinhos aqui e nossa evolução dependerá deste auxílio, deste trabalho coletivo, deste trabalho de servir ao nosso irmão, né? Agora nós entramos numa parte interessante que Kardec pergunta aos espíritos, né, para orientação aqui na Terra, se os espíritos percebem sempre os desígnios que eles vão executar. Então, nós desencarnamos, será que nós já sabemos imediatamente? Nós já, ou encarnamos e já sabemos as nossas missões? Nós vamos conhecendo aquilo que nós realizaremos, a nossa condição de percepção, de conhecimento, depende da nossa evolução. Muitos de nós temos uma intuição do que nós viemos fazer na Terra. Muitos de nós sentimos os propósitos que nos trouxeram aqui. Mas alguns não. Alguns irmãos, ao longo da existência, estando encarnado ou desencarnado, eles não sabem exatamente quais os serviços, quais as doações e missões que o alto espera. E ao longo da nossa vida, elas vão se apresentando para nós. Imaginem uma pessoa encarnar ou desencarnar e já saber tudo aquilo que ela vai ter que fazer. Pode trazer uma certa preocupação, medo, né? Então, o medo de não conseguir, pode exaltar o orgulho. É como dizermos para uma criança, você, quando crescer, terá que ser um grande cirurgião. Será que essa criança não vai se sentir culpada, preocupada, ansiosa? E assim somos nós, porque somos crianças ainda na espiritualidade. Então, muito ainda é velado, porque nós precisamos ainda gradualmente percorrer o caminho da evolução. Os nossos passos ainda são graduais. Nós somos ansiosos, preocupados, orgulhosos. E nós podemos perder a missão que nos espera sabendo demais. Então, cabe aos espíritos que nos orientam despertar no sonho, despertar através dos encontros noturnos, através das orientações e intuições que sentimos, gradualmente, os trabalhos que nós viemos realizar. Tá bom? Então, é dado para nós saber? Não. Geralmente não.
Agora, o Cristo, vindo à Terra, ele sabia a sua missão? Sim. Ele veio com a missão de salvar a humanidade do desvio, do crescimento espiritual, porque a humanidade se encontrava sem um rumo de crescimento espiritual. Então, os grandes espíritos, eles já vêm com a missão, já vêm para a missão. Nós não, nós ainda mesclamos algumas missões, com algumas expiações, com provas, ainda estamos numa condição de expiação e prova, ainda estamos passando dificuldades pelas energias que deliberamos. Ainda estamos sendo colocados em situações que provam a nossa fé, provam a nossa resistência, provam a entrada na porta estreita. Alguns vêm só para ser missionário, porque já depuraram as provas e expiações. O que não é o nosso caso. O nosso caso é ainda de mais ter aprendizado do que realizar missões. Nós recebemos muito ainda. Temos muitos missionários ao nosso redor. Esta aula é possível porque ao meu lado existem os meus protetores me intuindo, senão certamente não haveria aula. Então, nós somos amparados o tempo todo por esses irmãos maravilhosos que nos intuem, nos orientam, nos sustentam, nos ancoram, nos iluminam, seja na tarefa profissional, seja numa palavra a um irmão desesperado. Quando nós nos ligamos ao alto, nós somos instrumentos, e muitas vezes a nossa missão é ser instrumento do alto. Tá? Tem até uma pergunta mais para frente que fala sobre isso. Os espíritos evoluídos nos utilizam quando eles querem realizar algo na Terra e não estão encarnados? Sim. Mas a qualquer um, não. Aos espíritos que estão encarnados em sintonia com as práticas destes mentores. Então, quanto mais nós subimos a escala evolutiva, mais o alto espera de nós tarefas a realizar. Tá bom? Só os espíritos elevados desempenham missões? É como nós estamos falando. Vamos evoluindo, vamos crescendo em responsabilidade e em trabalho. A importância das missões corresponde às capacidades de evolução do espírito. O estafeta, que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma missão, se bem que diversa de seu general. Como falamos na última aula, para todos nós tem atividade. O que seria, né, do cirurgião se não houvesse alguém que pudesse ali organizar a maca para que a cirurgia fosse realizada? Se não tivesse alguém que entregasse a ele o material necessário para a realização da cirurgia. Então, a espiritualidade maior, ela depende do nosso trabalho também, no sentido de uma cooperação no crescimento das atividades a serem desenvolvidas. Os mentores poderiam realizar tudo? Poderiam, mas eles convocam a humanidade para ajudar, para quê? Para o nosso crescimento. Né? Então, é uma cooperação. Nós nos auxiliamos e estaremos na tarefa de destaque, em alguns momentos na tarefa de aprendiz, em alguns momentos na tarefa mais bruta, em alguns momentos na tarefa mais intelectual. Não importa qual é a atividade que o alto espera de nós. O importante é que estejamos ali para servir o Cristo. Nós somos aqui instrumentos de Cristo. Nós estamos aqui para servir ao Pai. Se nós vamos arrumar a maca ou fazer a cirurgia, não importa. O importante é que a cirurgia vai ocorrer. Tá bom? A missão de um espírito que lhe é imposta ou depende de sua vontade? Então, como nós falamos, nós podemos desejar algo, mas não estamos preparados. Não estamos prontos para realizar aquilo. Então, a espiritualidade pode nos dizer, sim, você pode realizar esta tarefa.
Ou pode dizer, não, você não está pronto, vai ficar difícil, você pode entrar em queda, porque a espiritualidade vai dizer para nós. A sua falha neste trabalho pode comprometer seu desenvolvimento. Tá bom? E quando nós falamos em missão, nós não estamos falando só em falanges de cura, nós estamos falando das missões terrenas também, né? A amizade, a maternidade, a família, o trabalho, todas as missões que nós realizamos. Se nós fazemos bem a nós e ao semelhante, nós estamos realizando uma missão. Quando nós quisermos saber se nós estamos acertando, nós vamos nos perguntar se o que nós estamos realizando está beneficiando o nosso semelhante. Se está beneficiando o nosso semelhante, nós estamos realizando uma missão. Né? Beneficiando no sentido do bem-estar, da fraternidade, do amparo, da assistência ao nosso irmão moral, assistência espiritual a ele. Se nós estamos fazendo isso, nós estamos em missão. Ou assistência material também. E se estamos auxiliando o nosso irmão, o que acontece? Com a lei universal, com a lei perfeita e divina, o que nós damos, nós recebemos. Então, se eu dou ao meu irmão uma boa palavra, eu receberei esse engrandecimento. Então, as missões, elas são infinitas. Visto aqui na Terra, as milhares de tarefas que temos. Imagine na espiritualidade, que são muitas outras, além das que estão aqui. Tá bom? Pode uma missão ser requisitada ou pedida por muitos espíritos? Sim. Muitos podem querer, né, ser um médico espiritual, ser um dirigente espiritual, ser um coordenador dentro de uma colônia espiritual, ser um professor importante, inteligente aqui para desenvolver a ciência. Mas a quem será dada essas missões? Aqueles que estão preparados espiritualmente para a tarefa. Onde a tarefa não desenvolverá orgulho, queda e necessidade de um novo aprendizado. Então, para nos poupar, para nos proteger, a espiritualidade não concede. É como um pai ao filho. Eu quero trabalhar ali. Não, filho, você não está preparado para o seu bem. Né? Então, podemos pedir. E muitos podem pedir a mesma coisa. Mas cabe à espiritualidade avaliar as nossas condições. Né? E quando nós vemos ali, no nosso lar, no filme até, o livro do André Luiz, para quem não leu, podem começar a ler, é o primeiro livro que nós indicamos ao estudo, da sequência de estudo nos livros de André Luiz, e conta uma parte onde eles iam ouvir quais seriam as propostas de trabalho dentro da colônia espiritual, que é uma cidade. Qual tarefa estaria designada àquele senhor que desencarnou e era um grande médico? Ele esperava uma grande função, uma função nobre, importante, né? E aí a orientação dada a ele era diferente do que ele esperava. Que aquilo que ele trazia de conhecimento da medicina não poderia ser utilizada numa colônia espiritual, porque ele estava moralmente necessitando de um auxílio para poder utilizar a prática como médico numa colônia espiritual. Então, assim somos nós precisamos receber aquilo que o nosso espírito necessita para a sua reforma. Por isso que muitos se surpreendem quando chegam à espiritualidade como grandes doutores e são convidados a fazer a limpeza de um hospital, carregar macas num hospital, não é? Porque eles não desenvolveram a ideia de que todo trabalho serve ao Cristo, independente de sua prática e estatura
dentro da organização, seja na Terra, seja na espiritualidade. Como nós falamos, o pai ama o mentor como ele ama o irmão sofredor, é a mesma coisa para ele. E os trabalhos para o Cristo são todos iguais, conforme a disposição que cada um determina e manifesta ao coletivo. Tá bom? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Como nós estamos falando, né? Nós estamos aqui em práticas infinitas dentro da sociedade. Se eu paro o meu carro para uma senhora atravessar na faixa, não é mais que obrigação, não estou fazendo mais que a minha obrigação, mas são práticas que muitos de nós ainda na Terra desconhecemos. Então, para que nós possamos ter boas tarefas na Terra, nós precisamos começar a realizar as tarefas na prática incessante e diária da nossa vida. Acordar, o bom dia, olá, como vai, sorrir a alguém que está triste, esperar o outro atravessar, não comer a fila, né? Ter um sorriso a quem me atende. Se nós não conseguimos essas práticas simples do dia a dia, como nós realizaremos as missões na Terra? Então, as missões são todas as práticas que favorecem o meu crescimento, que auxiliam o meu irmão. Não vamos confundir missão com grandes feitos, com grandes missionários. Existem irmãos que são missionários e vieram à Terra em missão. Chico Xavier, Madre Teresa, são missionários, já depuraram aqui as suas mazelas, já estão numa condição de missão. Nós estamos treinando as missões. Então, vamos nos reformando, vamos nos lapidando, para que as tarefas sejam cada vez mais aprimoradas. Agora, se eu tenho um comportamento difícil no dia a dia, como eu vou poder servir meu semelhante se no dia a dia eu sou uma pessoa que não me dedico a ninguém, eu não me preocupo com ninguém, tenho um pensamento só para mim, pela minha riqueza, pelo meu bem-estar, pela minha vaidade, meu orgulho, só vale o meu centro aqui, meu espírito. Se eu tenho essa visão fechada em mim, eu não consigo servir. E eu vou unir essa pergunta à pergunta 574, que diz o seguinte: existem irmãos que não podem realizar nenhuma missão? Existem irmãos que não conseguem, não estão aptos a conquistar nenhum trabalho? Nós temos irmãos que estão na Terra ou desencarnados ainda numa condição de pouco despertar espiritual, em que eles não conseguem ainda, pela condição que vibram, entender que há alguém além de si mesmo. São irmãos que esperam receber ajuda e não doar. Irmãos em sofrimento, em medo, em desespero. Irmãos que desencarnaram e se encontram em condições de muita tristeza. Estes irmãos, eles esperam receber ajuda. Eles ainda não conseguem ter uma doação, um movimento de servir ao outro, porque eles não têm condições ainda nem mesmo de cuidar de si mesmo. Então, deixa eu ver qual é a pergunta. Eu não vou pular aqui, tem, mas deixa eu ver. É uma pergunta que tem aqui que eu... É essa mesmo, 574. Há irmãos que não teriam nenhum proveito a esse trabalho, seja encarnado ou seja desencarnado, eles não estão prontos para nada, nenhum trabalho.
O que cabe a nós que estamos encarnados ou desencarnados ao lado desses irmãos, que não conseguem ainda realizar nada pelo semelhante, porque ainda necessitam de cura, de cuidado, de amor, para apaziguar a mágoa e o ódio que trazem? Sim, existem irmãos que não conseguem ainda servir. No nosso planeta? Sim, no nosso planeta. Na nossa condição espiritual de desencarne? Sim, infelizmente sim. Irmãos que ainda precisam das missões dos irmãos que estão ao seu lado. Que por mais tristeza que carreguem, por mais mágoa que carreguem, eles precisam ser ajudados. E eles não conseguem, por serem muito frágeis na sua luz ainda, pouco despertos na sua consciência espiritual, por apresentarem muitas camadas sobre a sua luz, eles não estão prontos a ajudar. Eles precisam da nossa oração, do nosso amor, da nossa compreensão. Porque não nos iludamos, nós já estivemos possivelmente nesta condição de não conseguir auxiliar, não conseguir servir, não é? Então, há irmãos que estão e terão o auxílio para que possam começar o seu movimento de cura para um dia servir. É o processo que todos nós passamos. Há muitas situações que nós ainda não estamos prontos a servir. É fácil a gente entender. Há áreas da nossa vida que nós somos verdadeiros missionários. Mas há campos da nossa vida que nós ainda não conseguimos servir. São arestas ainda a serem lapidadas, que quando lapidadas, trarão o trabalho. Não é? Então, quando nós estamos prontos, vem o convite. Você está apta a trabalhar. Você está apta a estudar este curso. Você está sendo convidado a participar desta palestra. Você está sendo convidado a vibrar pelo irmão que perde a sua forma espiritual por sofrimento, e nós vamos reconstruir a sua imagem. Então, vamos respeitar estes irmãos e entender que sim, há irmãos que não conseguirão doar, não estão em condições de doar, né? Então, qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Vejam, a forma como foi perguntada é assim, o que eles poderiam fazer, né? Se eles não... Há efetivamente pessoas que só para si mesma vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes já neste mundo o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto de que a vida lhes causa. Isso a gente dá o exemplo dos irmãos sofredores, mas vamos pensar aqueles irmãos ou nós mesmos quando nós somos mais preguiçosos, quando nós não temos vontade de nos esforçar. Nós já sofremos com a nossa preguiça, a preguiça já traz sofrimento. Porque quando nós somos preguiçosos em alguma coisa, sentimos preguiça, pouco ânimo, nós já nos sentimos enfadonhos, tristes, não realizados. Quando nós fazemos uma coisa ali, meio pela metade, a gente sabe que não está realizando direito. Então, esta pergunta que Kardec faz, não só se refere a esses irmãos que necessitam de tanto amparo, mas uma reflexão para nós mesmos. O que ainda é tão pesado para mim que eu faço de qualquer maneira, sem poder servir? O
que não é feito inteiramente? Qual prática de vida não está sendo feita de maneira inteira, integral? Então, é um convite à nossa reflexão. Já falamos aqui, não dá para separar o livro dos Espíritos do Evangelho, né? Em todas as perguntas, nós temos a oportunidade de refletir sobre a nossa reforma íntima. Todas. Então, quando eu estava falando, eu já lembrei de coisas que eu tenho preguiça. Então, como é importante a gente poder estudar e diariamente refletir sobre o nosso crescimento, não é? Aqui Kardec pergunta, né? Se a pessoa tem a escolha, se nós temos a escolha, temos a oportunidade de escolher o que nós vamos fazer na Terra, claro, com a orientação dos nossos mentores, por que alguns preferem uma existência sem proveito? Vejam bem, quando nós encarnamos, não, é tão difícil já encarnar, não é? Tantos irmãos gostariam de encarnar e não têm a possibilidade, porque nem todos podem encarnar como precisariam, como gostariam, e foi dado a chance daquele irmão encarnar. Ele é convidado ao encarne, é feito um programa de encarne para aquele irmão, organiza-se local, família, as energias necessárias ao seu desenvolvimento, todo o amparo e todo um propósito de vida e crescimento. Mas, voluntariamente, nós também, muitas vezes, não aproveitamos esse tempo na Terra. Perdemos o tempo com superficialidades, vaidades, materialismos, falta de interesse, e levamos a vida sem o cumprimento daquilo que nós viemos fazer. A espiritualidade nos traz sempre um propósito. Mas temos o livre-arbítrio e podemos não executar nada daquilo que nos foi prometido, nos foi entregue, nos foi favorecido. Podemos perder uma encarnação? Nunca perdemos, porque sempre estamos evoluindo. Mas podemos ali jogar fora, entre aspas, tantas oportunidades? Podemos. E o que acontecerá? Teremos que aguardar um novo retorno, teremos que esperar quantos anos, qual o tempo que teremos que esperar para ter de novo a oportunidade de uma situação favorável para que aquilo que eu vinha desenvolver seja desenvolvido? Será que essa oportunidade vai ser rápida? Será que quando eu tiver essa oportunidade, vai ser da mesma forma que foi da primeira vez? Não. Porque nós já estaremos voltando como uma expiação. Porque nós já não construímos o nosso crescimento na oportunidade que nos foi dada. Nós teríamos que voltar em situações mais difíceis. Depois teríamos as provas ligadas a essa situação. Então, quando nós optamos deliberadamente por não realizar as tarefas, sejam elas de qualquer área, espiritual, familiar, profissional, quando nós negligenciamos a nossa ação, e sabemos que estamos fazendo isso, porque às vezes a gente negligencia sem saber, né? Não é tão sério. Mas quando nós fazemos isso, usamos uma encarnação para o bel prazer, para o descanso, nós estamos perdendo a grande oportunidade do crescimento espiritual e estamos acumulando problemas para a nossa existência futura, não é? Entre os espíritos há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão, à própria custa, os inconvenientes da inutilidade a que se voltaram
e serão os primeiros a pedir que lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos, que os induzem a permanecer na ociosidade. A porta larga, né? Nós viemos com um propósito, nós viemos com uma missão, com um crescimento, aí vem a porta larga, vem as tentações, vem as coisas da matéria, vem o corpo material que obscurece um pouco a nossa percepção espiritual e nós nos perdemos. E a porta larga nos é convidada diariamente a entrar. E se nós não estivermos vigilantes, nós entramos. Nós que estamos no caminho do estudo, quantas vezes nos deixamos entrar pela porta larga? Porque não somos perfeitos. Então temos que vigiar, temos que orar e temos que entender que estes irmãos que estão na ociosidade terão que retomar tudo aquilo que não foi feito. Então, mas agora eu tenho 57 anos e eu não fiz isso. Não importa, o que já foi, vamos fazer a partir de hoje, de agosto de 2023. Hoje eu estou tendo consciência disto, então vamos nos modificar, vamos retomar, vamos recomeçar. Até o último suspiro na terra, nós temos a chance do trabalho. Podemos estar acamados, mas se temos o pensamento ativo, podemos orar pelo semelhante e por nós mesmos. Nada é ociosidade plena. Nós temos recursos para trabalhar a partir de agora, deste momento. Então, que esta pergunta de Kardec nos ajude nesta reflexão. Como estamos utilizando o nosso tempo? Estamos estudando? Estamos auxiliando? Estamos utilizando o recurso da saúde que temos para caminhar pelos nossos irmãos? É esse o convite desta pergunta, né?